Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom, a paz e a graça do nosso amado Salvador. Como eu tinha prometido no último vídeo, falar sobre a estrela de Davi, eis aqui agora o estudo, intitulado Estrela de Davi ou de Renfã. Existem muitos vídeos na internet falando sobre a estrela de Davi ou a estrela de Renfã, porém a maioria gera muita falácia de homens sem citação bíblica ou das escrituras sagradas. Então, para iniciarmos esse estudo, vamos ler primeiramente as escrituras sagradas. Para esse estudo, vou usar a versão traduzida de King James. E no livro de Sofonias, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, está assim: aqueles que vão para o alto dos terraços, a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram, jurando em nome de Yahweh, o Senhor, e também por Malcão, Moloque, grande rei, os que deixam de seguir o Senhor, o Yahweh, e não o buscam nem o consultam, cala-te, pois, diante de Yahweh, Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. Aleluia. Então temos aqui no versículo 5 que o Eterno chama a atenção para com Israel sobre aqueles que adoravam e cultuavam os exércitos das estrelas ou os astros celestes, e se prostravam diante desses exércitos, dessas estrelas e astros celestes, jurando em nome do Eterno, no nome do Eterno. Quem eram esses? Eram os próprios israelitas, que aprenderam os costumes pagãos, porque os pagãos sempre adoraram os astros celestes, o sol, a lua, as estrelas, e aprendendo com eles esses costumes, faziam a mesma coisa e invocando o nome do Eterno. Por isso no versículo 6 está: os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam, nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahweh, Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. Aqui no versículo 7 já fala da promessa da salvação para com os seus convidados. E que sacrifício é esse que ele preparou? O sacrifício do sangue do Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Porque todos aqueles que aceitam o Messias de Nazaré, verdadeiramente, como único Salvador da sua vida, passa a ser convidado para esse grande dia. Então vejamos aqui que o Eterno detesta, abomina a adoração e a exaltação à estrela, a astros celestes. E nessa ocasião vamos falar da estrela de Davi ou de Renfã. Estrela de Davi em hebraico é conhecido também como Maguen Davi. A Maguen Davi, na verdade, quer dizer escudo de Davi. É isso que quer dizer Maguen Davi, escudo de Davi, traduzindo. Mas é mais conhecido também como estrela de Davi, por causa da bandeira de Israel. E existe uma lenda de que o exército de Davi e de Salomão possuíam em seus escudos essa estrela. Porém, eu quero dizer que não existe evidência nenhuma disto, sobre essa estrela nos escudos do exército de Davi e Salomão. Aí há aqueles que dizem que, devido ao nome de Davi ser escrito com a letra Dalet do hebraico, que é um triângulo, como está aqui nessa imagem, o Dalet, um triângulo, com a ponta para cima, e eles alegam que esse Dalet, que é um triângulo com a ponta para cima, eles alegam que eles teriam invertido o Dalet e colocado sobre o outro Dalet com a ponta para cima, fazendo assim a estrela de Davi com 6 pontas. Também conhecido como delta, no grego. O delta no grego também, como está aqui na imagem, é um triângulo com a ponta para cima. Porém, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem o Dalet, nem o delta
invertendo eles passam a continuar sendo a mesma letra. Por quê? Porque o Dalet, se você for escrever no hebraico antigo, arcaico, né? Porque o Dalet atualmente, no hebraico moderno, ele tem um outro formato. Então, no hebraico antigo, arcaico, que ele tinha esse formato, com um triângulo com a ponta para cima. Então, o que eu quero dizer é que quando se escreve no hebraico o nome Davi, por exemplo, o Dalet ele tem que ser escrito com a ponta para cima. Se inverter ele com a ponta para baixo, não é mais Dalet, é um outro caractere. Só que eles querem dizer que é um Dalet invertido. Não é Dalet, é um outro caractere, porque o Dalet mesmo, o delta, a ponta do triângulo tem que ser para cima, como vocês viram aqui nessas duas imagens. Então essa história de dizer que é um Dalet invertido, isso não existe. É uma concepção da sabedoria humana, porque não existe Dalet invertido. O Dalet é para cima, com a ponta para cima. Então essa história de Dalet invertido é uma invenção também, porque não existe Dalet invertido. Se você for escrever em um papel, você jamais vai colocar um Dalet invertido com a ponta para baixo, porque seria um outro caractere. Então, não existe Dalet invertido e nem delta. Uma outra coisa que eu quero dizer também é que a conhecida estrela de Davi, ela não é um símbolo bíblico, nem como escudo e nem como estrela de Davi. E qual seria o símbolo bíblico que deveria estar na bandeira de Israel? A menorá ou a estrela de Davi? É lógico que é a menorá, pois esse é o símbolo de Israel, que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Está na Antiga Aliança, faz parte dos utensílios do templo e também está mencionado na Brit Hadashah, ou Nova Aliança, até Apocalipse, porque tem uma simbologia profética. Mas a estrela de Davi, como chamam, não aparece nem no Antigo e nem no Novo Testamento, ou seja, não é um símbolo bíblico. Já o nome de Israel aparece no Antigo e no Novo Testamento, mas a estrela não. Então não pode ser um símbolo bíblico. Isso que temos que entender. Se é um símbolo de Israel, por que não está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Se fosse, teria que estar em algum lugar da Bíblia. Ou seja, são falácias de homens em dizer que é o símbolo de Israel. A menorá, sim, o castiçal de 7 braços, é o símbolo de Israel. Agora, essa estrela, que dizem que é a estrela de Davi, não está em nenhuma passagem bíblica das Escrituras Sagradas. Ou seja, quando eles falam que é a estrela de Davi, que sempre foi o símbolo de Israel, eles não citam nenhuma passagem das Escrituras. É só falácia, defendendo a estrela de Davi, assim sendo mal conceituada pelos sionistas, como estrela de Davi ou Magim Davi, escudo de Davi. Por quê? Para formular uma ideia na cabeça de milhões e bilhões de pessoas até, que aquilo é a estrela de Davi. Isso foi feito pelos sionistas. Essa ideia impregnada na cabeça das pessoas. E quem são esses sionistas? São aqueles judeus ateus, que não seguem a fé abraâmica, nem de nenhum profeta ou a fé do Criador de Israel. Os sionistas são um movimento político e filosófico que defende o Estado judeu politicamente. Só. A maioria é ateu e não segue a Torá. Só prezam que o povo da diáspora volte para sua terra de Israel. Politicamente, né? Sem a fé no eterno. Embora as pessoas que voltem para a terra de Israel tenham fé no eterno. Porém, esses sionistas, eles pregam o Estado de Israel na diáspora. A diáspora é o movimento, o nome dado à dispersão do povo de Israel. Então, essas pessoas da diáspora, eles querem que voltem para a terra de Israel. É isso que eles prezam politicamente. O povo desconhece esses sionistas, que querem o poder, estar acima de tudo, politicamente. Um outro símbolo de Israel é a Arca da Aliança. Esse realmente é um símbolo de Israel e um símbolo bíblico,
porém é da antiga aliança, da Torá, conhecida realmente por todos. Porém, é da antiga aliança. Na nova aliança, a arca não representa mais a presença do Eterno literalmente. Mas essa arca, ela está no céu, porque aquela arca da antiga aliança foi uma sombra do que existe no céu. Então temos um conceito na nova aliança um pouco diferente da antiga aliança, no que corresponde à arca. Por isso o símbolo da menorá, o castiçal de 7 braços, continua na nova aliança. Está na antiga aliança e na nova aliança. Alguns podem questionar: não existe nova aliança, é uma aliança renovada ou restaurada. Não. Quando o Eterno falou para o profeta Jeremias e Irmiarro que faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ele está falando que é uma nova aliança. Não é uma aliança restaurada. Tanto que ele fala que a antiga aliança que os pais quebraram, né? Ou seja, ele está dizendo que aquela não é mais. Então, se aquela não é mais, existe uma outra, uma nova aliança, não é a mesma. Estou falando isso porque existem messiânicos que querem dizer que é a mesma aliança, e não é. Embora a nova aliança tenha trazido uma restauração de coisas que existiam na antiga aliança. Agora eu pergunto, já que não está na Bíblia, estaria no Talmud? Para quem não sabe, o Talmud é uma coleção de livros de escritos rabínicos de toda a história de Israel. Existe o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. E o que eu quero dizer com isso? Eu pergunto, né? Está no Talmud a referência da estrela de Davi? Não está. É provado que os sionistas formaram essa ideia de estrela de Davi nas cabeças das pessoas. Mas não é a estrela de Davi. Até Hitler sabia e marcou aquelas pessoas no Holocausto, como chamam. Imagina, Hitler, um anticristo, uma besta, né? Marcando os judeus com uma marca, com essa estrela. Então vejam aqui essa foto com 3 estrelas, né? Mais conhecida como a estrela de Davi. E embora não acreditem, são fatos, e contra fatos não existem argumentos. Ela tem 6 pontas, 6 mini triângulos e 6 lados do hexágono. Hexágono é esse símbolo aqui dentro da estrela, com lados retos, né? Sem pontas. É um símbolo com 6 lados, chamado hexágono. Então, essa estrela, ela conta por 3 vezes o número 6. Tanto nos lados do hexágono, como nas pontas dos triângulos, e como os triângulos em si. Então, não tenho que argumentar. Esse número é bem conhecido como o número da besta, como está lá em Apocalipse. Então, essa estrela não tem 7 pontas, não tem 5 pontas. É o número 6 mesmo. Tá? Não tem como discutir ou evitar isso. Essa estrela, como conhecida estrela de Davi, o Maguen Davi, escudo de Davi, ela tem uma representação do número 6. Então não adianta criticar alguns cristãos por seguirem coisas erradas dentro do cristianismo e essas pessoas saírem das igrejas ou até mesmo entrar em uma outra religião e criticá-los, porque você sai de um erro e acaba aderindo outro erro de uma religião. O Messias Salvador não veio trazer religião nenhuma. Então, alguns cristãos não sabem disso e acabam seguindo também como os próprios messiânicos. Mas não podemos julgar os cristãos, porque dentre eles, muitos já sabem disso e estão despertos para essa verdade. E qual verdade? Sobre o quê? Que a estrela de Davi, na verdade, não é a estrela de Davi, mas é a estrela de Renfã. E veremos isso no decorrer do estudo. Existem falhas em todas as religiões, então temos que ir sempre para as escrituras sagradas, com amor, fé e esperança. Então,
você que está vendo esse vídeo, esse estudo, não se envergonhe de admitir que um dia errou, ou acreditou que realmente seria a estrela de Davi, ou se ostenta ela atualmente. Não tenha vergonha, eu também não sabia um dia, mas as Escrituras nos ensinam que temos que nos arrepender e seguir ao Eterno em primeiro lugar, porque está escrito que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não precisa ficar envergonhado, é só realmente se desfazer dos erros, se arrepender daquilo e passar a seguir as Escrituras Sagradas. Se tiver que se envergonhar, não se envergonhe diante dos homens, mas se envergonhe diante do Eterno, se arrependa, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Então, como eu falei que muitos falam da estrela de Davi, da estrela de Renfã, mas não citam as Escrituras, eu quero nesse estudo estar citando as Escrituras para termos uma referência bíblica e de que o Eterno pensa a respeito. Porque eles só falam, são falácias e não trazem passagens bíblicas nenhuma. E no livro de Devarim, ou Deuteronômio, Devarim no hebraico, no capítulo 4, versículos 16 ao 19, está assim: Não vos permitais corromper fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes os teus olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixeis seduzir por estes astros, para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que o Yahweh teu Elohim, teu Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Então temos aqui que, do versículo 16 ao 18, o Eterno fala das coisas da terra, né? Homens, animais e figuras, que não devemos fazer imagem esculpida como um ídolo, né? Em forma de um ídolo. Ele não está falando aqui de arte, né? Artesanato, ou de uma linguagem de figuras. Não, ele está falando de esculturas, né? Em forma de ídolo, para adoração, para culto. Isso ele reprova totalmente. E no versículo 19, ele traz todo o contexto. Não é para orar para esses astros, sol, lua, estrelas e demais corpos celestes, ser seduzidos por eles, ficar observando como se eles merecessem adoração ou louvor, porque o Eterno que os criou e os distribuiu. Para quem? Para todos os povos que vivem debaixo do céu. É o que explica o versículo 19. Infelizmente, muitas religiões adoram, né? O sol, a lua, as estrelas e todos os astros celestes. Um exemplo disto é o talismã de Saturno, como é conhecido. Saturno não preciso nem explicar, né? Só em falar em Saturno já sabem que se refere a um outro mundo, ou planeta, visualizado também como uma estrela por alguns. Então esse aqui é o talismã de Saturno, usado no satanismo e em outros meios. Conhecido também como estrela de Davi. Temos na sua frente a estrela de 5 pontas, que é o pentagrama, e é muito conhecido também no satanismo, né? E no verso, nas costas desse talismã, a estrela de Davi, como é mais conhecido também, com 6 pontas, ou seja, a frente é de 5 pontas e o verso, a traseira ou o outro lado é realmente a estrela de Davi. Esse símbolo da estrela de Davi é usado em várias religiões pagãs, até no messianismo, no cristianismo, na maçonaria. Vejam essa foto aqui na maçonaria. É o mesmo desenho do compasso, a mesma geometria. Porém, infelizmente, algumas pessoas não admitem que seja o mesmo símbolo. Eles acreditam que é um outro símbolo diferente, por causa do ego, e não admitir que realmente podem ter falhado. E por causa de Israel, da nação de Israel, Jerusalém,
e estar na bandeira, eles ficam com essa resistência de admitir a verdade das Escrituras. Aí alguns falam que a estrela de Davi são dois triângulos, um para cima e um para baixo, um sobreposto o outro. E já o hexagrama seria o triângulo dentro do outro, entrelaçado. Eu quero dizer que isso não faz diferença, porque até dentro do judaísmo eles usam também o hexagrama com o triângulo um dentro do outro. Então isso não faz diferença de um triângulo estar sobreposto em cima do outro, entrelaçado. Não faz diferença, porque mesmo entrelaçado, ele vai fazer 6 pontas, vai completar o hexágono dentro dele com 6 lados e os 6 triângulos pequenos, mesmo entrelaçado. Então eu quero dizer que isso também é um engodo, embora alguns não admitam. É um engodo até para aqueles que não sabem disso e acreditam que seja um símbolo mesmo da estrela de Davi, um símbolo de Israel, e que não exista mal nenhum nisto. Mas é um engodo porque não tem referência nenhuma nas Escrituras e é usado sim no paganismo. E geralmente os símbolos do Eterno possuem uma simbologia profética com o número 7 e não 6. 6 é o número de homem. E novamente no livro de Deuteronômio ou Devarim, capítulo 17, versículos 3 e 4, temos o seguinte: e assim, desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu, se isto for denunciado a ti, ou se tu o ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade, que uma tal abominação como esta foi cometida em Israel. Isso no tempo de Moisés ainda, porque o Eterno estava dizendo isso. Porque israelitas serviram a outros deuses, conforme ele falou aqui. Se prostraram diante do sol, da lua e das estrelas, fazendo símbolos para si ou trazendo aqueles símbolos pagãos para si, desobedecendo as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Então é necessário realmente que ocorra uma reflexão, a pessoa faça realmente uma verdadeira techuvá ao Eterno e não a religião em si, e reconheça a palavra do Eterno em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas, consequentemente o Eterno em primeiro lugar. Yahushua ama você, o Messias de Nazaré ama você. Deixe ele ser a sua resplandecente estrela da manhã, como está no final do capítulo 22 do livro de Apocalipse. E não esse desenho geométrico. Lógico que a geometria, a ciência, a capacidade de inteligência que o Eterno nos deu traz benefícios, porém muitas pessoas convertem essa sabedoria para coisas voltadas para o maligno, para a idolatria e para coisas que o Eterno reprova. De fato, quando ele nasceu, o Messias, apareceu uma estrela no céu, em Belém, apontando para o nascimento dele. Embora no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 ao 5, fala ali da cidade de Davi, Belém, onde ele nasceu. Porém não cita a estrela. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 22, ele fala que é a estrela resplandecente da manhã. Ele não fala que é a estrela de Davi. Ele diz que é a estrela resplandecente da manhã. Não que ele seja uma estrela, um símbolo que a gente tem que adorar. Não é nada disso. É um sentido simbólico, porque ele é a luz que brilhará toda a terra. E também sobre isso, o falso profeta, que também era profeta, porque ele chegou a ter relacionamento com o verdadeiro eterno Criador, Balaão. Tem até um estudo no canal intitulado A Doutrina de Balaão, e eu aconselho que vejam. Ele profetizou porque o Eterno falou com ele, porém ele fazia coisas erradas, mas ele falou assim. E está escrito no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto.
Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Ou seja, aqui no versículo 17 do livro de Números, capítulo 24, Balaão profetiza sobre um rei que surgirá como uma estrela. Mas não é que ele é uma estrela ou que se deve adorar uma estrela. Não é nada disso. É uma representação que virá uma pessoa. Não que você tem que olhar para uma estrela, fazer o desenho de uma estrela. Ele está falando do Messias. Em outra tradução, você vê que se encaixa com aquela estrela apontando o nascimento do Messias aqui na terra, a estrela de Belém. E com um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. E lá em Apocalipse capítulo 12, temos que ele regerá com vara de ferro, ou um cetro de ferro. Então temos que realmente existe simbologia de estrela, estrelas errantes, estrela do bem, nesse caso, a estrela resplandecente da manhã. Porém, a estrela de Davi não existe. E no contexto das Escrituras, essa estrela que chamam de estrela de Davi também não tem nada a ver com o Messias. Porque se for para ver os raios de uma estrela brilhando no céu, ela tem muito mais que 6 pontas. Porém, como o Eterno falou nas passagens que vimos, que as pessoas desobedecem e preferem olhar para esses símbolos, essas estrelas, esses astros e adorá-lo, temos que o povo de Israel, no judaísmo mesmo, na religião, eles usam a estrela de Davi com um círculo ao redor, com letras hebraicas dentro dela, para expulsar demônios, espíritos malignos, ou uma energia má ou negativa, coisas assim que venham atrapalhar a vida da pessoa. Usam como amuleto em suas superstições, para expulsar mal olhado e perturbações. Isso existe. Se vocês forem procurar, vocês vão achar. É um amuleto. E não precisamos de amuleto para expulsar demônios. Nós expulsamos demônios no nome do Eterno, no nome do Messias de Nazaré. Ou seja, esse símbolo é da religião judaica, do judaísmo. Está conceituado no mundo como a estrela de Davi, um símbolo de Israel e do judaísmo, mas não é um símbolo bíblico das escrituras sagradas ou do verdadeiro Israel. Por isso que não aceitam que a Cabalá é errado. Alguns não aceitam. Mas a Cabalá é esotérica. Tem todo um misticismo ligado a ela, ao ensino da Cabalá, que é uma ramificação do judaísmo. E eles acreditam serem os verdadeiros judeus. Porém, o Eterno fala, e falou através do profeta Yeshayahu, Isaías, no capítulo 47. Vamos ver então o que está escrito. No versículo 13 está assim: Ora, todos os conselhos que recebeste só serviram para te deixar exausta. Solicita a presença de teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear seus presságios de mês em mês, que eles te salvem da sina que já se encaminha sobre ti. Ou seja, ele está falando aqui de um juízo que virá sobre Jerusalém e Israel. E devido eles terem desobedecido o Eterno, ele está falando no contexto do tempo final aqui. O Eterno fala para eles correrem atrás dessas pessoas, para irem atrás deles mesmos. Aqui ele está reprovando a astrologia, o horóscopo, aquela magia que fazem para discernir o futuro para cada pessoa. O Eterno está reprovando. E isso também existe na Cabalá, a numerologia e o estudo dos astros, envolvendo as escrituras sagradas, como espiritismo e reencarnação, que são doutrinas que as escrituras sagradas reprovam, porém eles interpretam dessa forma. Então, para quem não sabe, a Cabalá acredita em reencarnação, sendo que a escritura ensina ressurreição e não reencarnação. Ok?
Então temos que, depois disto tudo, o Eterno falando contra a adoração, a homenagem a astros celestes, estrelas e etc., e falando que o juízo virá e que eles desobedecem, ainda tem pessoas que tentam sustentar essas coisas, como que se não houvesse nada demais e não tem nada a ver, não estão adorando nem idolatrando isto. Aí trazem imagens como essa aqui de um achado arqueológico que foi achado na cidade de Sidom. Sidom é uma cidade fenícia e eles têm como selo da estrela de Davi, como ensinam. Acreditam que é o selo da estrela de Davi. Porém, Sidom é uma cidade fenícia que já foi dominada pelos babilônicos, pelos gregos, por todos os impérios. E nem em Israel foi achado. Ou seja, Sidom não é Israel. Embora o nosso Salvador tenha passado por lá, o apóstolo Paulo, Sidom ficava fora de Israel. Não era nem na província de Israel. Então eles acreditam por achar que seria o selo da estrela de Davi. Porém não tem nada disso nas escrituras. Atualmente Sidom se encontra no Líbano, um país que não é Israel. Aí tentam mistificar, alegando ser a estrela de Davi, e que sempre foi um símbolo dos israelitas e dos judeus. Eu até concordo que seja, porém, um símbolo dos judeus e israelitas infiéis, pois os fiéis ao Criador jamais tiveram esse símbolo. E para provar isso, vamos ver agora no livro de Amós, capítulo 5, versículos 20 ao 27. E assim está escrito: o dia de Yahweh será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Aqui o Eterno está falando das festas que ele determinou como festas solenes. Porém, por que ele está dizendo que odeia? Vamos continuar lendo. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Agora, foco nesse versículo 25. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Em outras versões está, ó casa de Israel. Ele pergunta: ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Estão vendo aqui? Vamos ler o 27. Por esses motivos todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Yahweh Elohim, Deus dos exércitos. Então temos aqui nos versículos 25 e 26 principalmente, que o Eterno fala que o povo de Israel celebrava as festas e os sacrifícios, mas não era ao Criador que eles estavam oferecendo. Ele próprio está dizendo aqui, o próprio Criador, através do profeta Amós, e pergunta se foi a ele que eles sacrificaram. Não. Eles invocavam o nome do Eterno, como lemos lá na outra passagem do outro profeta, e se prostravam diante desses astros, desses ídolos pagãos. E o Eterno diz aqui com todas as palavras: ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó casa de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela,
Então vejam aqui que durante os 40 anos, no tempo de Moisés, antes do rei Davi, outra contradição, como podem dizer que é a estrela de Davi, se já existia uma estrela antes e alguns dizem que sempre foi o símbolo de Israel, ou seja, realmente sempre foi, já existia antes, desde o tempo de Moisés, mas não era a estrela de Davi. O Eterno está chamando a atenção aqui para uma outra estrela, o rei Sicuti-Quium, imagens idólatras. E ele fala que é do povo de Israel. Vosso Deus estrela, no versículo 26. Então, meus irmãos, existe sim uma estrela mencionada na Bíblia ou nas Escrituras, que era dos judeus ou dos israelitas desde os tempos antigos, e não era a estrela de Davi. E dessa mesma passagem o apóstolo Paulo fala e repete e explica já na Nova Aliança ou Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7. Vamos ler os versículos 41, 42 e 43. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando daquela rebelião quando eles construíram um bezerro de ouro. E no 42, olha o que o Eterno disse. Por isso, Deus, Elohim, se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros. Exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Então vejam aqui, no tempo de Moisés ainda, o Eterno falou através dos outros profetas, e essa passagem é exclusivamente daquela passagem do livro de Amós que acabamos de ler. E no versículo 43 temos: ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Então vejam aqui que Moloque era aquele ídolo, né, com cabeça de boi, com 2 chifres, como vocês podem ver aqui na imagem. E esse ídolo, ele tinha uma estrela, que é chamada do deus Renfã, estrela de Renfã, ou estrela do deus Renfã. Por isso que lá na outra passagem, quando o Criador se queixa e fala, e faz essa mesma pergunta, através do profeta Amós, ele fala: não, mas fizestes os sacrifícios ao vosso Deus estrela. Ou seja, eles tinham esse ídolo como Deus, que é chamado também de estrela de Renfã, ou Deus Renfã, como o apóstolo Paulo explicou aqui, ou Saulo, Shaul, né, do hebraico. Então temos que não é a estrela de Davi, é a estrela de Renfã. E o Eterno se queixa que o juízo virá, e por isso que ele dispersou os judeus e o povo de Israel para outras nações. Eles sacrificaram a Moloque, matavam seus filhos, mataram vários filhos de Israel ao Deus estrela, a estrela de Renfã. E ele disse lá: ao vosso Deus estrela. Estão entendendo, meus irmãos? Na bandeira de Israel deveria estar a menorá, como vocês podem ver aqui nessa fotografia. Esse deveria ser o verdadeiro símbolo na bandeira. Mas é o verdadeiro símbolo, porém não está na bandeira. Então temos que foi alterado isto pelos sionistas, que querem estar sempre no poder, politicamente. Então, se você ver pelas Escrituras Sagradas, você vai reparar que é uma total contradição dizer que é a estrela de Davi, porque Davi veio bem depois de Moisés, e já existia uma estrela antes, e alguns acreditam que realmente era de Israel, falam assim. Então, vemos as Escrituras e que a única menção de estrela é a estrela de Renfã. Não existe estrela de Davi na Bíblia. O próprio Eterno que fala e chama a atenção a isto, como a exortação através dos profetas para não adorar, fazer imagens desses ídolos dos astros celestes.
Percebe tudo se encaixando? O Eterno disse, e você ainda tem dúvida? Porém, tem alguns entre eles que trazem uma explicação, né? E explicam que o símbolo da estrela, com o triângulo com a ponta para cima e o outro com a ponta para baixo, representa a ligação do céu e da terra, que eles estão interligados, não se separa. Então, nós temos que isso é uma contradição com a própria Escritura, com o ensinamento apostólico. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ou seja, só existe um Elohim e um só mediador entre Elohim, Deus, e o ser humano, os homens, que é Yahushua, homem. O Mashiach, Yahushua, homem. Porque ele se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, ele é o elo entre o ser humano, a terra, com o Pai, com o Criador, com o céu. Por isso que ele falou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, é uma oração para que o reino dele venha ser manifestado, venha para a terra. Agora, essa história que é um amuleto, uma estrela que com um triângulo para cima, outro para baixo, unidos, conectam o céu com a terra, isso realmente é cabalístico e místico. E não tem nada a ver com a verdade da Brit Hadashah, a verdade apostólica ou dos Talmidim, dos discípulos do Mashiach. Nós temos que esse ensino também é usado pelos satanistas na maçonaria. Vejam aqui o Baphomet, né, como é bem conhecido atualmente. Usam na maçonaria, no satanismo. E tem uma mão apontada para cima, outra mão apontada para baixo. Essa ideologia é usada nessas religiões, nessas seitas, né, que acreditam nesse misticismo, céu e terra. Então, isso é uma simbologia deles, o qual realmente tentam fazer parecer uma verdade. Só que a verdade é o Messias, o Mashiach de Nazaré, o Filho do Altíssimo. Porque ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então não é através de uma estrela que chegaremos ao Eterno. É através do Messias. Ele é a resplandecente estrela da manhã, e não esse hexagrama aí. Agora vejam essa foto, essa imagem do alfabeto hebraico moderno. Não é o alfabeto do hebraico antigo, arcaico. É o alfabeto do hebraico moderno. As letras casam com a geometria da estrela. E alguns acreditam nisto e afirmam ser de Israel por causa disso também. Porém, esse alfabeto, já no hebraico moderno, ele veio surgir bem depois da estrela, e é lógico que eles poderiam refazer as letras, porque a língua já estava quase morta, e eles tiveram que reformular o hebraico para que não perdessem a língua, a fala. Então, eles recriaram as letras quadriculadas, e elas se encaixam na estrela, que é um símbolo que eles carregam. Não quer dizer que seja de Israel, ou que realmente as verdadeiras letras sejam assim. Porque vejam nessa foto, aqui temos o hebraico arcaico, o paleo-hebraico, as letras que usavam antigamente, as letras semíticas, né? Então, as letras tinham até figuras em cada caractere. É bem diferente das letras atuais. Então, essas letras modernas, do hebraico moderno, é utilizável sim para a língua, para aprender o hebraico, para falar, para escrever. E é lógico que elas foram baseadas na estrela, por isso que se encaixam aí. Não quer dizer que seja de Israel, por causa disso, porque veio bem depois, e é lógico que o restaurador do hebraico moderno se baseou também na estrela. Eu falo sobre essa questão no estudo sobre o nome do Pai, que está no canal, vou deixar na descrição também. Aí eu cito ali o nome do reformulador do hebraico, na questão hebraico moderno, hebraico antigo, ali eu falo sobre o nome do Pai.
Esse estudo poderia estender bem mais, mas eu acredito que já temos base bíblica o suficiente para você crer e ver que o Eterno chamou a atenção sim sobre uma estrela, e não foi a estrela de Davi, mas sim a estrela de Renfã. Essa estrela realmente é mencionada nas Escrituras. Agora, a estrela de Davi não é mencionada em nenhum lugar. Então, concluo aqui esse estudo. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Shalom e até um próximo estudo.